todos, tudo tranquilo? 7 minutos com o Braulio, tudo certinho com vocês? Olha, hoje estamos aqui num dia muito bonito, um dia muito ensolarado. Olha, tá dando para ver um pouquinho o sol, tá? Bem de leve. O sol tá aqui bem nas minhas costas. Olha que legal. Você sabe que quando eu estive no Egito em 2017, eu descobri que todos os templos, né? Todos os templos dedicados exatamente à espiritualidade, né? Ao crescimento espiritual. E no Egito tinham muitos, hein? Todos os templos ficavam a leste do Nilo, exatamente onde o sol nasce, a leste. E os túmulos funerários, né? Os túmulos funerários ficavam a oeste, onde o sol se põe, onde as almas se põem, vamos dizer assim. Vocês já pararam para pensar que a vida do ser humano, a existência do ser humano, é semelhante ao sol, né? Nós nascemos delicados, nascemos ali, precisamos de alguém para cuidar da gente. E assim é o sol, né? Quando ele nasce, 6 horas da manhã, né? 6h30 da manhã, muito delicado. Você diz assim, nossa, mas ele está muito suave. Nossa, ele está aquecendo pouco, mas ele é muito lindo, né? Como um bebê, como uma criança, né? Muito linda. Aí, o que acontece? O sol, ele vai ali, ele vai subindo, né? Vamos dizer assim, ele vai subindo, né, numa linguagem mais simples. E assim é o ser humano, né? Começa a crescer, né? A adolescência, começam as experiências, o aprendizado, o aprendizado. E aí, quando o sol está ali no meio-dia, a plena potência, aí seria aquele ser humano com seus 25, 35 anos, a plena potência física, a plena potência mental, a plena potência em termos de conhecimento. Essa é a vida do ser humano. Aí, exatamente quando o sol está se pondo, né? 6 horas, o sol está indo embora, né? O sol já forneceu tudo que ele podia ao longo daquele dia. As plantas estão felizes, os animais estão contentes, todo mundo alegre, né? Um dia maravilhoso, todo mundo fez fotossíntese, olha que beleza, todo mundo na praia curtiu aquele dia maravilhoso. E aí é a vida do ser humano, né? Seus 70 anos, 80 anos, a hora da partida. Vocês já pararam para pensar? Como diz aquele velho ditado, a única certeza que nós temos na nossa existência é que a gente um dia vai voltar para o lar verdadeiro. Eu acredito que o lar verdadeiro é o lar espiritual. Sinceramente, eu acredito. Os egípcios, vamos voltar para o Egito, os egípcios, eles faziam exatamente os túmulos funerários, né? Os túmulos dos seus grandes faraós a oeste, exatamente simbolizando onde o sol se punha, ou seja, a alma daquele faraó também estava se pondo naquele momento, estava se pondo. E assim é a vida do ser humano. Quando dá 70 anos, ele já vai começar a pensar, nossa, mas quando que eu vou ter que retornar à minha pátria? Quando será? Mas a morte é algo passageiro, viu? Às vezes eu falo isso, as pessoas, tem muita gente que não entende quando eu digo assim, não, a morte é passageira. Mas como passageira? Você nunca mais vai encontrar aquela pessoa. Eu até diria que você nunca mais vai encontrar no plano físico. Ela está num plano mais sutil e você ainda continua nesse plano denso, que é o plano físico, mas você irá se encontrar com ela sim, mas lá no plano espiritual também, naquele plano sutil. Ou seja, ninguém é eterno, graças a Deus. Você já pensou se o ser humano vivesse 500 anos, só que 500 anos da maneira que ele vive atualmente, onde ele se desgasta, o corpo vai se desgastando, né? E se desgasta rapidamente.
Olha só, eu tenho 5,7, 57 anos, embora a minha mente parece que tem 30, né? Às vezes eu digo para as pessoas amigas que eu me sinto como se eu tivesse 120, mas não o corpo físico. Muitas vezes é o corpo espiritual, devido ao aprendizado, devido às oportunidades que eu tive. Vocês sabem que eu gosto muito do sol. Existiu um grande faraó no Egito, Amenófis IV, que depois ele mudou de nome para Akhenaton. Quando ele mudou de nome para Akhenaton, ele se tornou o adorador do disco solar. Então, esse faraó disse, naquele momento, ele converteu todo o Egito como adorador de um único representante espiritual. E esse representante era o disco solar. Então, nós dizemos que o primeiro monoteísta da história da humanidade foi o faraó Akhenaton, da 18ª dinastia, filho de Amenófis III, praticamente neto, não temos certeza, mas praticamente neto de Hatshepsut. Hatshepsut, a grande faraó, surgiu 100 anos antes de Akhenaton. E o grande filho de Akhenaton foi Tutankhaton. Chamava-se Tutankhaton. Só que quando assassinaram o faraó Amenófis IV, Akhenaton, seu filho Tutankhaton teve que voltar a adotar o nome Tutankhamon, que é o adorador do deus Amon, aquele que serve Amon. Então essas são histórias do Egito, misturada um pouco com essas histórias que eu acho legal para vocês. Jovens, 7 minutos com o Braulio, até uma próxima oportunidade. E olha que dia maravilhoso, nunca percam a oportunidade de apreciar o sol. O sol, esse grandioso astro, que com certeza é muito mais do que um simples astro físico. Deve ser um grande espírito, mas isso é um outro assunto. Salve Deus, paz, amor e harmonia. Valeu.